Abre a sua Bíblia, querido. Eu queria falar um pouquinho hoje no tema Uma Coisa Apenas. Abra a sua Bíblia no Salmo 27, versículo de 1 até o versículo 5. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Uma coisa apenas pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. Diante de um cenário aterrador de inimigos vorazes, de exércitos acampados contra ele, a incerteza que se haveria uma amanhã, Davi, salmista, que escreveu o Salmo 27, ele adora o Senhor porque os salmos são uma coleção de cânticos de adoração. Ele adora o Senhor declarando que tudo que ele precisava neste cenário de inimigos acampados, de incertezas abundantes, de falta de esperança, falta de perspectiva se haveria um amanhã, ele declara que tudo que ele precisava era uma coisa só. Nós vivemos um tempo bem semelhante, gente. Um tempo bem parecido com esse. De fato, estamos nós tão envolvidos em tantas dificuldades. Eu não sei se é só comigo ou se com você também. São tantas crises e tantos problemas que nós estamos administrando ao mesmo tempo, que na verdade eu não sei se um milagre seria suficiente. Talvez precisaríamos de alguns milagres, porque pensa comigo, o que é mais urgente? O que é mais urgente? O que seria uma resposta aí bacana para a gente oferecer? A cura para essa doença? Mas se você resolve o problema da doença, tem outro problema, que nós temos alertado aqui com frequência, e que talvez alguns ainda não tenham percebido, mas daqui a muito em breve você perceberá. Uma grave crise econômica que se abaterá sobre nossa nação. Uma grave crise econômica, que já mostra para nós as suas unhas, as suas garras, através de um nomezinho chamado inflação, que a gente não ouve há algum tempo, e você vai ouvir bastante agora. Temos esse problema também. Mas também temos um terceiro problema. Temos o problema político do Brasil. Se politiza tudo no Brasil. Uma guerra política, um confronto político que talvez deveria estar no nosso calendário de oração, orar pela pacificação política no nosso país. Ou quem sabe você também junto comigo oraria por um outro problema, um quarto problema, pelo consolo que o Espírito Santo precisa dar a 300 mil pessoas, ou a 300 mil famílias, que perderam seus entes queridos. Gente, são tantas necessidades, são tantas crises que nós estamos administrando, que a meu ver, me parece, que um milagre só não daria, precisaríamos de alguns. E para esse cenário, o salmista Davi nos lembra, uma coisa só, pediu ao Senhor, uma coisa apenas, pediu ao Senhor. Davi sabia de tudo que estava ao seu redor. Davi não era um negacionista, não fechava os olhos para a realidade, mas olhando para tudo e percebendo tudo que estava ao seu redor, ele concluiu que não precisava fazer tudo,
e muito menos precisava buscar resposta para tudo. Ele precisava de uma coisa só. Talvez seja esse o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo teve, quando no ano 61 depois de Cristo, preso em Roma, despojado da sua dignidade e da sua liberdade, ele escreve aos filipenses dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa, só uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que dentro daquela prisão, Paulo poderia estar ansioso com muitas coisas. Paulo poderia estar ansioso com a sua liberdade, ele poderia estar preocupado com as igrejas que havia plantado, ele poderia estar preocupado com o seu ministério, mas diz a palavra do Senhor aqui, que ele afirma uma coisa só que ele fazia. Não eram duas, nem três, era uma coisa só que ele fazia, e se movia na direção dessa uma coisa apenas. O apóstolo Paulo foi tão enfático nessa afirmação, que nos versículos anteriores ele chega a afirmar que considerava absolutamente tudo nessa vida como perda. Se colocado na balança ao lado dessa uma coisa só, ele considerava tudo como perda, como lixo, e chega a colocar a expressão, considerava tudo como esterco. Nem vou usar a palavra que talvez você use normalmente, porque vai ficar gravado e fica feio, mas está na Bíblia. Quer ver? Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. A única coisa que ele queria era essa uma coisa. Filipenses 3:10 nos dá uma pista. Que coisa é essa? Ele diz: quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo. Ele continua o raciocínio nessa direção. Uma coisa apenas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós temos o relato do encontro de Jesus com um jovem rico. Acredito que você já deve ter lido essa passagem. Jesus se encontra com um jovem rico que indaga de Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e vê: muito bem, se é o que você quer, obedece os mandamentos. E ele perguntou: quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem falou: Senhor, a tudo isso tenho obedecido desde a minha meninice. Jesus olha para ele e diz o seguinte, Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou. Ele disse: então, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Nessa hora, o discurso religioso do jovem rico cai por terra, não porque ele tinha muito dinheiro, porque ter muito dinheiro em si não é problema. O problema é quando você deixa de ter o dinheiro, e o dinheiro passa a ter você, e o seu poder de decisão sai da sua tutela para a tutela do dinheiro, e ele começa a guiar você, ele começa a manobrar você, ele começa a dizer para você o que é importante, o que você deve fazer ou não. Esse era o problema do jovem rico. Ele estava tão possuído por aquilo que ele tinha, pelas suas riquezas, que ele não conseguiria ser uma pessoa de uma coisa só, de uma coisa apenas. Não conseguiria dizer como Paulo, que considerava tudo como perda e como esterco, para abraçar essa uma coisa apenas.
Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46, diz que o reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino de Deus é assim, como uma pérola, uma só, que vale a pena por absolutamente tudo nessa vida que nós agregamos a ela, tentando gerar significado, relevância e propósito. É uma coisa só que te move a fazer tudo, abrir mão de tudo, pela excelência da riqueza que ela possui. Uma coisa apenas, uma coisa só. A Bíblia fala sobre João Batista. João Batista, ele era o homem de uma coisa só, de uma mensagem só. Ele abriu mão de tudo para viver intensamente essa uma única coisa que tornaria a sua vida relevante, a sua vida cheia de propósito. Na história que na Bíblia conta sobre ele, diz que ele vivia no deserto, ele vestia-se com roupas extravagantes, comia gafanhoto, mel silvestre, vivia à margem da sociedade. Mas quando Jesus é interpelado pelos seus discípulos sobre João Batista, o próprio Jesus declara em Mateus capítulo 11, versículo 11, digo-lhe a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Quando os discípulos querem saber sobre João, Jesus deixa claro quem ele é. Ele é um homem de uma coisa só. Ele é um homem que abraçou o propósito da sua vida. É um homem que entendeu que o significado, que a relevância da sua vida era uma coisa apenas que precisaria fazer. E ele abraçou com integridade esse propósito. João sabia exatamente qual era o seu lugar nessa terra. Ele sabia que toda a relevância e todo o significado da sua vida seria medido, seria mensurado pela execução de uma coisa só. João capítulo 3, versículo 27 a 30, falando sobre João, diz: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse que eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta o serviço ao noivo, que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João sabia exatamente qual era o seu lugar nesse mundo e também sabia qual o lugar que Jesus deveria ocupar. De maneira que quando Jesus chega, João coloca Jesus no devido lugar e ele já estava no lugar que lhe era devido, porque sabia qual era essa uma coisa que precisava ser feita na vida. Evangelho de João no capítulo 9, Evangelho de João no capítulo 9, você encontra o registro de Jesus com um homem cego de nascença. Um homem cego de nascença. Jesus olha para aquele homem, sente compaixão, cospe no chão, faz uma mistura de saliva e terra, unta os olhos daquele homem e fala: vai ao tanque de Siloé e se lava. Aquele homem obedece, vai lá, se lava, quando volta, já volta enxergando, curado, transformado. E aí, interessante, detalhe do texto, se você ler o Evangelho de João, capítulo 9, você vai ver que, quando ele volta, curado, enxergando, o texto começa uma sequência muito grande de perguntas, de argumentações que outros fizeram a esse cego sobre o que lhe havia ocorrido.
Versículo 2, por exemplo. Os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Esse ou os seus pais para que nascesse cego? Pergunta. Versículo 8. Não é este o homem que ficava mendigando e sentado? Versículo 10. Como que foram abertos os olhos desse homem? Versículo 12. Então lhe perguntaram: onde está esse homem Jesus? Versículo 15. Então os fariseus também perguntaram como que ele havia recuperado a visão. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que você diz a respeito de Jesus? Versículo 19. Perguntaram ao cego de novo. Perguntaram aos pais do cego: é esse o seu filho que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Versículo 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego. Eles disseram: pela glória de Deus, diz a verdade. Como é que você está vivendo agora? Diante de uma torrente de perguntas, questionamentos, aquele homem viveu a vida inteira cego. Ouve a voz de Jesus, obedece, volta curado. Ao invés de se alegrarem com ele, começam a questionar, a perguntar. Uma torrente de questionamentos, de dúvidas e incertezas. E aquele homem responde de maneira extraordinária no versículo 25 de Mateus 9. Ele respondeu: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essa uma coisa eu sei. Eu não sei um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu não sei, tem um monte de coisa que eu não entendo. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Desde que encontrei Jesus, eu estou vendo. Rick Warren, ele diz: você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Uma coisa só. O que nós precisamos? O que você precisa para vencer esse tempo difícil? Salmo 16, versículo 1 e 2. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. Não tenho nenhum bem além de Ti. Querido, minha querida, você que está aqui nessa celebração presencial, você que acompanha pelo culto online, Jesus é tudo que você precisa. Ele é tudo que nós precisamos. Estar na presença dEle é a uma única coisa que nós realmente precisamos. A única coisa que nós precisamos nessa vida para vencermos as lutas diárias que se levantam contra nós é a presença de Jesus. É a presença de Deus. Não se engane. Nesse mundo de incertezas e dúvidas, essa é a única convicção que você precisa ter. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Não sei um monte de coisa, mas essa uma coisa eu sei. Estou na presença dEle. Estou na presença dEle. Ele é o meu bem maior. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, declara o momento em que Jesus faz uma visita à casa de Lázaro, Marta e Maria. Diz o texto da palavra que, caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela me ajudar. Estou tentando aqui receber o Senhor da melhor maneira possível, mas só eu estou trabalhando, fazendo um monte de coisa. E está ela aí, ó. Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas.
Todavia, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu essa boa parte e não lhe será tirada. Marta, coloca o seu nome agora aí. Você está preocupado com muita coisa. Muita coisa. Você está inquieto com muitas coisas. Mas uma coisa apenas é necessário: estar aos pés do Senhor. Estar na presença daquele que pode sustentar a sua vida. Tudo que nós precisamos, queridos, a única coisa realmente necessária nesse tempo tão confuso que nós vivemos, é estar na presença dEle, é descansar no poder do Senhor, descansar debaixo das mãos poderosas de Deus. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de vacina, não que nós sejamos contra isso, mas tudo que você precisa de verdade é a paz, a segurança e a convicção que existe para quem está na presença dEle, para quem decidiu viver debaixo dessa poderosa presença. Jesus é tudo que nós precisamos. Não se engane, você não precisa de mais nada. Você acha que precisa, você está ansioso por isso, você está ficando doente por isso, mas uma coisa apenas lhe é necessária. Não foi em vão que ao começo dessa mensagem, o salmista Davi, com muita propriedade, diante das calamidades que ele vivia, das crises que ele vivia, que talvez você possa falar: pastor, mas o que Davi viveu foi muito inferior àquilo que nós vivemos hoje. Mas foi a crise que ele viveu. A crise que nós vivemos é a nossa maior, e cada um sabe o tamanho da sua. Ele concluiu e disse no Salmo 27, uma coisa pediu o Senhor, uma coisa, não duas nem três, mas apenas uma coisa, e é o que eu procuro, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Feche seus olhos, busque nessa hora essa presença. Quem sabe você chegou aqui hoje buscando resposta para a sua crise, resposta para a ansiedade, resposta para o desespero, e quem sabe é justificável o que você pensa, quem sabe é justo o seu pedido. Você está sofrendo, quem sabe administrando quantas crises, crise dentro de casa, enfermidades, dificuldade financeira, falta de perspectiva em relação ao futuro, incerteza em relação ao nosso Brasil, o medo da morte, o medo da infecção, o medo da vacina, o medo do tratamento precoce, o medo da política, o medo da escassez, o medo do desemprego. É tanto medo, é tanta coisa, que se você de verdade tentar resolver ou administrar, você não vai ficar muito bem. Por isso que o Senhor Jesus deixa muito claro para nós, quando Ele fala: olha, você está inquieto, você está ansioso com muitas coisas, uma só é necessária. Parece irracional, parece ilógico, mas quando você prioriza o reino de Deus, diz a palavra de Mateus 6,33, que as outras coisas são acrescentadas. Não adianta você tentar viver essa vida nesse frenesi louco de tentar resposta para tudo. Eu vim a essa igreja aqui buscando a resposta e buscando o meu milagre. Querido, tudo que você precisa é estar na presença de Jesus. Tudo que você precisa é Ele. Nele está a cura, nele está a resolução, nele está a provisão, nele está a resposta para todos os seus dilemas, para tudo. Eu não sei o que você enfrenta, mas uma coisa eu sei, assim como aquele homem cego, uma coisa eu sei:
que você pode sair daqui hoje. Ou você que ouviu essa palavra, desligar essa televisão, desligar esse smartphone e voltar para a velha vida, voltar para as velhas preocupações. Ligar o jornal, número de mortos, as UTIs lotadas, o medo bate a porta. Você pode continuar nisso, ou você pode mergulhar na presença, ou você pode buscar viver cada dia na presença do Senhor. A presença dele é tudo que você precisa. A questão é que só você pode entrar na presença. Eu não posso levar você para lá, eu não posso obrigar você a chegar lá. Eu posso dizer para você: olha, vem para cá, se achegue mais a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida com o Senhor, eu não sei como é que está o seu nível de relacionamento com Ele, mas eu quero nessa manhã convidar você a dar mais um passo na direção de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Que você venha buscar o refúgio verdadeiro que é o Senhor, que você se abrigue nesse refúgio verdadeiro que é o Senhor. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. E tem gente sofrendo porque não sabe como resolver os problemas que estão vivendo. Ansiedade, síndrome de pânico, a depressão bate no coração de muita gente que simplesmente não sabe o que fazer. Entra na presença, busque mais de Deus, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, e você verá que Ele guardará o seu coração, Ele te dará paz, tranquilidade. As lutas continuarão aí, as crises continuarão, mas com Ele no barco, tudo vai muito bem. Entrega a direção hoje para Ele. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E aí no seu lugar, eu queria convidar você hoje a fazer a sua entrega, fazer a sua oração de entrega ao Senhor. Eu não sei o que você precisa entregar para Jesus, mas eu queria que você hoje colocasse nas mãos de Jesus aquilo que você está tentando resolver sozinho, os conflitos que você tem tentado administrar sozinho, sem Ele. Eu quero convidar você de verdade hoje a abrir mão disso, a desistir de resolver, a declarar a sua incompetência para resolver isso, a sua impotência, a sua incapacidade. E você fala: Senhor, eu não posso resolver isso, eu não consigo resolver isso, eu não tenho poder de resolver isso. A única coisa que eu posso fazer é me achegar à tua presença. Eu quero estar na tua presença. Você quer isso? Eu quero convidar você, enquanto nós louvamos ao Senhor, se é o que você quer, se coloca de pé no seu lugar, faz a sua oração, faz o seu clamor, coloca para Deus. Não precisa falar nada para mim, é você com o Senhor, mas coloca para Ele o que você precisa entregar hoje. Se entregue para Ele também, de todo o teu coração. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me.
Senhor, e me conhece. Quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.